Eu gosto de dizer que histórias de empresas são histórias de pessoas. A parceria ela tem que ser sempre de longo prazo. Quanto mais transparente ela for, ela vai ser mais efetiva. Quais as responsabilidades e os desafios da vida de quem empreende? São muitas, é verdade. Mas o dia a dia também traz metas cumpridas, aprendizados e oportunidades que só quem está dentro dessa jornada entende de verdade. Trocar experiências com quem vive essa rotina para se informar, aprender ou até mesmo para se inspirar pode fazer toda a diferença. É para isso que estamos aqui no Entre PJs, apresentado por Santander Empresas, levando para você insights e reflexões valiosas de quem está no jogo de empreender todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre as franquias no setor de alimentação. Eu tenho a alegria de receber dois convidados que são grandes referências nesse setor. Rodrigo Mauad, fundador da Hoje Sorvetes, e Felipe Camelo, sócio-diretor do Mania de Churrascos. Bem-vindos! Muito obrigado. Mesmo com produtos tão diferentes, um focado em churrasco e outro no segmento de sorvetes, e com modelos de negócio bem distintos, essas duas marcas se tornaram verdadeiras referências de sucesso no franchise brasileiro. E para começar, para a nossa audiência conhecer vocês, eu queria que vocês contassem um pouco nessa primeira parte do nosso bate-papo da história. Todo mundo adora ouvir histórias e eu quero ouvir, tenho certeza que quem está nos assistindo também quer ouvir a história de vocês, e eu quero começar com você. Me conte, de onde você veio, onde está, e depois a gente vai contar para onde a gente vai. Eu gosto de dizer que histórias de empresas são histórias de pessoas. Então, sempre que eu vou relembrar a história da Hoje, eu lembro muito da história do meu pai. Em determinado momento da vida, ele montou uma empresa, que era uma empresa de gelo, e quando eu tinha lá meus 24, 23 anos, eu e minha irmã tinha finalizado a faculdade e a gente queria ingressar com algum empreendimento, E meu pai sempre dizia que o negócio dele, por ser um negócio de gelo, ele tinha dificuldade de logística. Então, expandir o negócio dele não era algo viável. Então, ele falou, vou ajudar vocês a encontrar um negócio para vocês seguirem que seja mais escalável. E nesse meio tempo, apareceu o sorvete, porque ele já conhecia a logística de cadeia de frio, conhecia ponto de venda, e aí em 2006 nasce a Hoje Sorvetes. Ela nasceu dedicada ao pequeno impulso, que era vender picolés para padaria, lanchonete, banca de jornal, e assim a gente começou lá em 2006. E a gente percebeu que as indústrias de sorvetes regionais, elas estavam crescendo muito mais que a gente. E a gente foi tentar entender por que eles estão crescendo, e a gente está aqui, aos pouquinhos. E a gente descobriu que o grande consumo de sorvete no mundo é o doméstico. Então, para a gente poder crescer mais, a gente precisa atender supermercado. E aí, em 2009, então, a gente passa a atender supermercado. E, de fato, o volume estava no supermercado, porque a empresa cresceu 10 vezes em 5 anos. Olha só. Acho que aí o primeiro insight que a gente aprendeu muito, que era o que não fazer, porque a gente não tinha controle sobre a empresa. Então, a gente olhava muito para faturamento e nada de indicadores. Não acompanhava DRE, margem por produto, margem por cliente. Então, a gente crescia o faturamento, mas não sabia que a gente estava, na verdade, sem margem para trabalhar. Quando, em 2014, a gente começa a passar por uma crise financeira muito grande na empresa, a gente começou a olhar, então, para a franquia. E aí, a gente pensa, então, em montar um modelo onde a gente traria uma demanda de consumo doméstico com uma variedade maior. Você tinha pouca variedade no supermercado e a gente traria muita variedade no ponto de venda. E aí nasce, então, o modelo de franquia da Hoje, em 2016, que a gente entra para o mercado. Só que os primeiros 2 anos foram muito difíceis, que a gente precisava sair do canal que a gente estava do supermercado e entrar num canal novo. Então, a gente precisava acelerar a empresa. E eu só fui conseguir descobrir como acelerar ela 2 anos depois da primeira loja. Que aí, em 2018, eu refaço o modelo da loja Hoje Sorvetes e democratizo o acesso a pequenos empreendedores. E aí, de 2018... 5 anos depois, a gente sai de 100 lojas para 1.000 lojas agora, em 2024. 25, vamos fechar com 1.200, 1.300 lojas. Muito legal. E você, sua história? Essa história é linda, né? Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, Mania de Churrasco, a nossa família, ela sempre foi do ramo de alimentação. Então, desde a época do meu avô, quando ele veio para o Brasil, eles são portugueses, eles vieram, empreenderam. Eles tiveram alguns insucessos durante a vida. E aí meu pai, junto com os outros 2 sócios, tiveram a ideia de montar uma churrascaria em praça de alimentação, que não tinha. Naquela época era sempre churrascaria de espeto de rodízio, aquelas grandes churrascarias que você ia comer. E aí eles montaram o primeiro negócio, isso em 2001, e foram anos muito duros, porque o começo não ganhava dinheiro. E aí a gente começou a acertar o negócio, e acho que o lance foi a gente ter bastante controle, começar a focar bastante em gestão. E aí foi o que
potencializou a gente para a segunda loja em 2006, que foi a loja do Shopping Eldorado. E aí aquela loja era uma loja linda, era uma loja grande, ela deu muita visibilidade para a gente, e aí a gente já recebeu um outro convite de um outro shopping, que foi em Santos, e aí a gente falou, pô, temos 3 restaurantes muito bons, que já estavam vendendo, já estavam rentabilizando, mas a gente tinha sempre o sonho e a vontade de crescer. Continuou crescendo esse modelo, que era o modelo buffet. A gente hoje tem 9 unidades desse modelo, e aí no meio do caminho também apareceu as oportunidades que a gente falou, pô, a gente precisa ampliar, precisa crescer com qualidade e a gente não tem capacidade talvez de operar todos os restaurantes. E aí que foi o que surgiu o modelo de franquia nosso. Então em 2012 a gente acertou a primeira loja, primeiro padrão, processo, contrato, tudo direitinho, e aí a gente foi crescendo. No começo a gente cresceu muito com loja própria, onde a gente tinha capacidade de operar, e depois, para a gente poder operar com qualidade, a gente coloca o franqueado como um sócio. Ele é um parceiro que a gente tem uma relação muito madura com eles. Para hoje, a gente abriu mais de 100 restaurantes, hoje a gente tem 113 unidades espalhadas em São Paulo, Rio, Centro-Oeste, temos no Sul. Então, a gente conseguiu ampliar a nossa gestão e o nosso processo de franquia, e foi muito orgânico esse período todo. Um crescimento sustentável, né? Bom, a gente está partindo agora para a segunda parte do nosso bate-papo, e essa parte agora a gente vai fazer um diagnóstico PJ. Então, a ideia aqui é a gente compartilhar experiências no momento atual. Hoje, qual é o maior desafio que vocês enfrentam no negócio de vocês? O que a gente traz muito lá no Sorvetes é essa parte da inovação, né? Porque nós somos uma empresa que nasceu no pequeno varejo, entramos no mundo da franquia, no modelo que não existia, e aquilo foi uma inovação. E eu sempre falo para o meu time, o que nos trouxe até as 1.000 lojas não nos levará às 2.000. O que a gente pode trazer de inovação para o mercado dentro do nosso modelo, que a gente consiga atrair ainda mais novos investidores e ainda mais consumidores para as nossas lojas. Então, a gente está pensando muito em novas oportunidades dentro da inovação de atendimento ao cliente. Quando vocês buscam assim, parceiros, como é que você identifica um parceiro para te ajudar quando você tem um desafio claro ali? O nosso desafio, às vezes, ele é muito mais interno do que externo nas lojas. Por exemplo, nós somos uma indústria, então eu preciso ter um suprimento de cadeia de indústria, eu preciso produzir esse produto, eu preciso distribuir esse produto, e quando você faz um crescimento acelerado, por mais que você amplie o número de lojas, não é na mesma velocidade que você amplia uma indústria. Então a gente busca parceiros que possam nos ajudar a acelerar esse processo. A gente também enxerga assim que a parceria ela tem que ser sempre de longo prazo, né? E quanto mais transparente ela for, ela vai ser mais efetiva. O Santander Empresas, ele foi uma alavanca na nossa empresa, né? Porque a gente sempre tomou decisões com transparência e com honestidade perante ao banco, né? Porque se eu mostro para ele que eu sou saudável, que eu tenho gestão, que eu tenho controle, ele vai virar uma alavanca positiva no meu negócio. O Santander Empresas, a gente realmente trabalha a 4 mãos, né, para que isso seja algo positivo, né, que a gente tenha a melhor captação possível, que a gente tenha acesso e sempre preservar uma relação de ganha-ganha. Todo empreendimento sempre tem muitos desafios, mas tem uma coisa que liga todos os negócios, são as pessoas, né? Como é que vocês lidam e cuidam dessa parte, e que desafios que esse lado humano das empresas, que muitos empreendedores que estão nos assistindo, acho que vão querer muito saber como é que vocês lidam com isso. A gente tem o lance com o time interno e com os franqueados, né? O franqueado, a gente escolhe muito a dedo, assim, né? A gente passa por um critério muito específico. É uma escolha de parceiro. É uma escolha de parceiro, é uma relação de longo prazo. Para nós lá é a mesma coisa. Importa muito mais para nós o perfil dessa pessoa, alinhamento de expectativa, do que propriamente o quanto recurso ela tem para investir. Então a gente olha muito para essas famílias de pequenos investidores, aonde a gente sabe que nós vamos ajudar eles a realizar sonhos para a família toda. Então a gente olha muito esse perfil de candidato, que a gente sabe que ele se entrega muito pelo negócio. Nossa, muito interessante. Porque tem isso, né? Quando você fala do pequeno empreendedor, no teu caso, é interessante porque eles precisam também de um suporte. Assim como você recebe um suporte, eles também precisam de um suporte. Porque muitas vezes, muitos empreendedores acabam não conseguindo serem bem-sucedidos nos seus negócios, até por uma questão da gestão financeira, da inteligência financeira do negócio, saber coisas básicas. É claro, quando a gente está falando de um modelo de franquia, esse know-how, esse aprendizado, ele já vai ali pronto, né? Mas eu acho que esse é um desafio. Que a gente mais pensa, né? Como é que eu posso simplificar para ele? Então, eu posso até te contar uma história de que uma manicure
do meu pai, a gente montou uma loja para ela e hoje ela tem 3, 4 operações. Olha só. Ou seja, a vontade às vezes vale mais do que o conhecimento. Desde que a gente transfira esse know-how para eles, a vontade vale muito. Então, não é difícil. Você só precisa ter a ajuda de alguém que te dê o suporte, te oriente. E acontece também com o time interno, né? A gente tem muita gente de primeiro emprego, né? Então, gente que tem 17, 18, 19, que começou como estagiário e que ele vai ficar 2, 3, 4, 5 anos e tem uns que vão crescer dentro da companhia e tem outros que vão sair por carreira, né? Então, a gente sempre tenta fazer que essa pessoa ela seja uma pessoa melhor, profissional e pessoal. Então, esse é o nosso desafio e é um desafio que é eterno, né? A gente sempre tem que estar ajudando os nossos colaboradores a se desenvolverem, né? Como é que a gente pode fazer eles estarem sempre motivados, né? Então, a gente tenta, primeiro, deixar eles com liberdade para errar, é a primeira coisa. Acho que o time tem que ter essa liberdade para errar. Quando a gente fala em investimentos em indústrias, a gente tem que dar essa oportunidade do time de engenharia, né? Qual é o melhor modelo de máquina, e se a gente não acertar a parte comercial e expansão, poxa, e se ela trouxer um candidato que não era o perfil ideal? Não, a gente tem as métricas, mas tem a liberdade de errar. E depois a gente olhar crescimento, é crescimento junto, né? A empresa de hoje com 1.000 lojas não vai ser a mesma de 2.000 e nem a vida desse profissional. Ela tem que acompanhar esse crescimento. Então, a gente olha muito por esse lado. Nessa terceira parte do nosso bate-papo, a gente vai falar sobre objetivo cumprido. E aí eu queria saber de vocês, qual foi aquele objetivo que parecia impossível e se tornou um objetivo legal, ou aquele que parecia super fácil, esse aí eu vou tirar de letra, e quando vocês viram o negócio era enorme. Quando a gente estava lá em 2015, 16, né, aquela dificuldade financeira junto com a necessidade de expandir, a gente falava muito na meta das 1.000 lojas, né? A meta das 1.000 lojas. Então, a gente tinha muito claro o número era simples. Em 2014, quando a gente estava praticamente quebrado, eu sentei com meu pai para conversar e expliquei, mostrando os números para ele, porque a gente não fazia isso, a gente não olhava números. Eu sentei para mostrar o que eu estava vendo. Então, a gente tinha uma empresa que faturava bem, mas não tinha margem, então não faria sentido. E eu cheguei a falar para ele em desistir. Falei, pai, isso aqui não faz sentido, ele está gerando um passivo gigantesco, algo que está se tornando impagável de uma empresa que não tem margem. E ele falou para mim, Rodrigo, coloca uma coisa na sua cabeça, desistir não é uma opção, meu filho. Muda o modelo, muda o formato, mas desistir não é uma opção. E aí acho que o maior desafio que eu tive foi sair daquela sala dele e passar os próximos 5, 6 anos brigando para não desistir, porque não é que a empresa cresceu em 2, 3 anos, esse crescimento vem aos poucos. Então, eu acho que superar esse desafio de a gente acredita que existe um futuro positivo, eu acho que esse foi o maior desafio que eu passei na minha vida com os sorvetes. No nosso caso, a gente tinha restaurante de operações de buffet, que era o Mania de Churrasco Buffet, e a gente queria crescer de qualquer maneira, né? Então, a gente queria crescer e ao mesmo tempo que ele fala democratizar o sorvete, a gente democratizar o churrasco e que as pessoas tenham acesso em todos os shoppings. E aí, a gente resolveu realmente focar no Mania de Churrasco de praça de alimentação, que era o modelo menor. Aquilo, quando a gente montou, a grande dificuldade era como crescer isso, né? Que aí a barreira das 1.000 lojas, a nossa era a barreira das 100 lojas. Esse foi o primeiro grande desafio, né? Que foi montar o modelo de negócio que ele é totalmente replicável, né? Que consigo crescer para... O Brasil tem 600 shoppings, né? Hoje a gente está em 100. Quantos a gente vai poder? 200, 300? Vai depender muito da gente. Então essa foi a primeira grande barreira. E acho que uma outra a gente tem lá um lema que é dividir para multiplicar. Então a gente colocou novos sócios, né? Então a gente também tem um processo que a gente transformou muito a vida das pessoas, né? Hoje a gente tem lá, cada restaurante nosso próprio tem um sócio operador, que é um cara que a gente mudou a vida dele, né? Hoje ele era de um gerente, ele vira sócio, ele começa a ter dividendos, começa a ter pró-bono. Então esse também foi um desafio que a gente tinha, que a gente não sabia como fazer, mas a gente conseguiu fazer e para nós foi uma decisão muito assertiva, né? Tem uma coisa, né, que acho que é o desafio para todo mundo, para o empreendedor, para o executivo, para quem tem que cumprir, estabelecer metas, assim. Que critérios que vocês usam? Vocês se baseiam em dados? Tem aquele quê da subjetividade, do tino do empreendedor? Como é que é? Hoje, depois desse histórico de alguns anos na franquia, fica um pouco mais fácil quando você fala em metas de expansão. Depois, margem vai estar muito mais interno do que externo. Mas o que eu gosto muito de usar e sempre rever é planejamento estratégico. O que nos norteia hoje é para onde nós estamos indo. Porque às vezes a gente põe meta, mas a meta não tem um objetivo muito claro, né? Eu quero ter 2.000 lojas, mas tá bom, e qual o objetivo por trás disso? É muito ou pouco, né? Exatamente. Então, a gente gosta de linkar sempre meta com planejamento estratégico. Quando você faz o planejamento estratégico com o time, tá todo mundo na mesma página, né?
Por que a gente quer essa meta? Por esse objetivo. Então vamos trabalhar para esse objetivo, ficar muito menos pesado para quem ajudou a construir aquele planejamento estratégico. Você dá significado para a meta. E a gente tem que ser muito razoável, né? Não dá para colocar um sonho na mesa e ser a qualquer custo, né? Então a gente participa toda a liderança em conjunto, né? Para que eles construam isso com a gente e para que a gente tenha sucesso lá na frente, né? Por exemplo, a gente sempre vendeu muito no almoço e aí a gente sentia uma lacuna de oportunidade para vender à noite. E foi quando a gente lançou o hambúrguer, né? Então a gente tipo assim, pô, a gente vai lançar o hambúrguer e ele vai vender super bem. Só que não foi assim, né? Foram anos de trabalho, até hoje ele representar 30% do nosso faturamento num produto que a gente achou que, tudo que a gente colocar lá vai vender, e não funciona assim. Então, isso demora, isso leva tempo. Então, que a gente consiga tomar decisões assertivas e que a gente atenda às expectativas, né? Tanto do franqueado como do nosso próprio planejamento, né? A gente tem que estar sempre crescendo, mas com qualidade. Agora a gente vai para a última parte do nosso bate-papo e é uma coisa de jogo rápido, o tal do ping-pong. Eu pergunto, vocês respondem, mas eu vou dar a chance de vocês explorarem um pouquinho mais a resposta. Então vamos lá. Por que o setor de alimentação é um bom setor para empreender? Todo mundo precisa comer e se você se propõe a fazer algo com uma relação justa, né, de custo-benefício e qualidade, você vai ter sucesso. O que é essencial para ter sucesso como um franqueado? Vontade. A gente sabe que ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? A gente sempre precisa estar cercado de bons profissionais, de pessoas que nos ajudem a levar os nossos ideais e o nosso propósito onde a gente quer, que nos ajude a expandir. E como é que vocês veem nessas pessoas, nessa estrutura que ajuda vocês chegarem onde vocês precisam, a importância de uma parceria como a do Santander Empresas? Não, no meu caso é fundamental. Na empresa a gente fala assim, todas as decisões que a gente toma, a gente não vai tomar de curto prazo, a gente tem que tomar as decisões de longo prazo. Ele é um excelente exemplo, a gente tomou uma decisão para abraçar com uma instituição que nos traz muito acesso, né? E foi uma decisão que foi tomada há 10, 15 anos atrás. E que isso vira uma alavanca, igual o Santander Empresas se tornou para a gente, né? E concordo com o Felipe sobre a gente olhar muito para longo prazo, não a curto prazo, a relação boa ela é de longo prazo. Então, quando a gente pega a parte do Santander Empresas, nossos parceiros, que são aqueles que estão no dia a dia com a gente, eles são muito eficientes. Então, seja qual for a área, que a gente precisa de uma ajuda, poxa, eles estão sempre de prontidão para ajudar a gente. Então, a gente pensa mais nessa parceria com as pessoas que estão ao nosso lado, e o Santander Empresas tem muito isso com o time dele. Muito bom. Bom, eu adorei a conversa, espero que tenha sido um prazer para vocês também. Foi uma delícia conhecer a história de vocês. A gente sabe os desafios que é empreender no Brasil, mas são histórias incríveis mesmo, de famílias que construíram legados e que trouxeram vocês até aqui. Obrigada pela oportunidade mesmo de conhecer a história de vocês, foi incrível. Tivemos uma conversa muito interessante sobre franquias e como esse modelo democratiza e estrutura o crescimento de um negócio, e formas de inovar e expandir sem nunca perder a essência. Isso requer disciplina financeira e consistência nos processos. Para isso, a capacidade de aprender com os erros e recalcular rotas, além de um banco que seja bem próximo e disponível e integrado, podem fazer toda a diferença. Muito obrigada. Santander Empresas, o banco que saiu do banco para entrar na sua empresa.